Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou esperando mais um pouco para ver se mais gente entra na nossa live. E o tema hoje à noite é dicas. Tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre dicas para ser um bom aluno. Dicas para estudar melhor, dicas para reter o conteúdo, enfim. Hoje a nossa live vai ser na parte educacional. Como vocês estavam com saudade pedindo que eu voltasse para as lives, hoje eu decidi abordar esse tema para a gente unir num lugar só todas as questões que eu recebo de vocês, perguntando como eu estudava, como eu estudo, se eu faço resumo, se eu não faço, como é minha vida de estudante, né? Já que vocês vêm acompanhando um pouco da minha trajetória. Recebi algumas perguntas, vou responder as perguntas e vou deixar a live salva no final. Vou tentar postar no YouTube também, como eu fiz da vez passada, para que a gente consiga acessar os vídeos depois e as informações interessantes depois também. Digi Paraná, Rondônia. Tudo bom, Sueli? Olha só, primeiro, eu gostaria de conversar com vocês sobre o tempo das coisas, porque eu recebo muita mensagem de universitários super ansiosos sobre a carreira, sobre o futuro, sobre como vai ser minha vida depois da graduação. E pessoas, assim, que a gente vê que não consegue esperar que as coisas aconteçam. Todos os prêmios que eu ganhei, as universidades que eu cursei, os cursos que eu fiz, eles vieram com o tempo. Foi tudo uma plantação que agora eu estou colhendo e estou também plantando. Então, eu sempre costumo dizer aos alunos, aos universitários, que faça a sua plantação, espere a colheita, mas faça a sua plantação. Tudo na nossa vida é fruto dos esforços que a gente tem. Então, até na Bíblia diz que para tudo existe um tempo. E aí eu imprimi essa passagem da Bíblia que eu queria que vocês lessem depois com calma e refletissem sobre isso. Que é de Eclesiastes 3, do 1 ao 22. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz, e entre outras coisas. E também diz: tudo fez formoso em seu tempo. Que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Então, é preciso ter paciência também para se construir uma profissão. A gente estuda e a gente colhe os frutos no futuro. Então, as coisas elas não vão acontecer do dia para a noite. As informações elas não vão chegar no seu cérebro do dia para a noite. Os seus resultados eles não vão vir do dia para a noite. Então, é preciso que você tenha paciência e equilíbrio emocional. E sempre eu abordo aqui com os meus seguidores a importância da gente ter um equilíbrio emocional na nossa profissão. Tanto para ser um profissional melhor, como para ser um estudante melhor. É muito importante que a gente tenha uma maturidade emocional, um equilíbrio emocional e uma inteligência emocional para suportar todos os nãos que a gente recebe na vida. Então, a vida é feita de sims e nãos, e você tem que estar pronta para os dois. Então, eu diria que o primeiro fator muito importante para que você seja um bom aluno é que você tenha um equilíbrio emocional. Que você
cuide do seu emocional também. Que você tenha autoestima suficiente para saber que você consegue, diante dos desafios, que você é capaz, que ninguém é melhor do que você pode fazer isso, por mais que pareça difícil. Você tem que ter inteligência emocional para saber lidar e conciliar os seus sentimentos e o seu tempo de estudo. Então, por exemplo, se você perdeu uma pessoa, ou se você acabou um namoro, ou seja lá o que está acontecendo na sua vida, é importante que você tenha estrutura emocional suficiente para não deixar aquele evento te abalar. Porque os problemas, como eu digo a vocês, todo mundo tem. E o mundo ele não vai parar para que você resolva os seus problemas. Muitas vezes até você vai perder a oportunidade porque você congelou diante dos seus problemas. Então você precisa ter um equilíbrio emocional bom. Então, Thalita, como eu me sinto motivada? Como eu vou ter esse equilíbrio emocional bom? Existem 2 fatores importantes que você tem que analisar. Existe a pessoa que está desmotivada porque tem um quadro clínico, uma depressão, e aí ela precisa procurar um profissional, um psicólogo para resolver tudo isso. E também existe a pessoa que está desmotivada simplesmente porque está com medo das coisas, simplesmente porque não tem autoestima suficiente para achar que ela é competente. E como aumentar essa autoestima? Cercar-se de pessoas com um astral bom, alto astral. Isso não quer dizer que você vai deixar seus amigos tristes e depressivos de mão quando eles mais precisam, não. Quer dizer que você tem que conseguir amigos novos também, que tenham os mesmos objetivos ou objetivos parecidos com você e sejam pessoas motivadas, sejam pessoas felizes, porque felicidade atrai felicidade, energia boa atrai energia boa, da mesma forma que depressão ela vai te afundar e as pessoas tristes elas vão te afundar, as pessoas felizes elas vão te colocar lá pra cima. Então é importante que você se cerque de pessoas boas. Outra forma é você se olhar no espelho e dizer, eu posso, diante das críticas. Porque crítica todo mundo leva. Todas as pessoas de sucesso foram chamadas de doidas de alguma forma, em algum momento da vida delas, elas foram desacreditadas. Isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, isso acontece com outras pessoas que decidem largar tudo e começar uma vida nova, simplesmente porque perseguem os seus sonhos. Então, o que não falta é a gente apontando o dedo pra você e dizendo assim que você não é capaz de fazer aquilo e você é louco. Simplesmente porque essas pessoas não têm coragem de fazer o que você quer fazer. Então, existirão no caminho muitas pessoas pra te dizer não, pra te apontar o dedo e pra te julgar. Você simplesmente tem que se blindar de tudo isso, colocar uma capa em você e você tem que ser o seu maior fã. Quando eu digo isso, é a mais pura verdade. Você tem que se olhar no espelho e acreditar em você, na sua competência e ser o seu maior fã. Porque se você mesmo não acreditar que você é competente o suficiente, quem vai acreditar? Como é que você vai ser contratado para o emprego se nem você acredita que você é capaz de fazer aquilo? Já começa daí. Então, você tem que se olhar no espelho todo dia e ser o seu maior fã. E saber que as críticas, elas nada mais são do que provações de pessoas que muitas vezes não são corajosas como você. Então, você tem que resistir a isso, blindar a sua mente, a sua cabeça, o seu coração com tudo isso. Procurando quem? Bons amigos, uma religião, uma filosofia de vida, seja o que for, mas a parte espiritual e a parte emocional é muito importante para você suceder na vida. E aí, vem a segunda parte que eu gostaria de conversar com vocês, agora já entrando nas técnicas de estudo que vocês me perguntaram, né? Que eu não vou abordar de uma maneira científica, porque eu não fiz curso de coach, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, cada um no seu quadrado, nem estou fazendo o exercício irregular da função de ninguém. O que eu vim conversar aqui com vocês são nada mais são do que as minhas experiências que eu tô trocando com vocês e que eu construí em uma vida. Porque como eu divido com vocês, eu fui uma aluna que sempre fui boa aluna durante toda a minha vida. Por quê? Dedicação,
foco, determinação e responsabilidade. E querer suceder. Acho que essa foi a minha receita durante toda a vida. Eu sabia que determinada coisa tinha que ser feita, então vem cá, vamos fazer. Não vamos ficar protelando, não vamos ficar enrolando, não. Se você tem que fazer aquilo, vamos fazer aquilo e vamos dar o seu melhor. A gente não tem que fazer? É assim, então, durante toda a minha vida, eu coloquei na minha cabeça que determinada coisa que tem que ser feita, ela tem que ser feita rápido e de maneira eficiente para que eu sucedesse. Não é a consequência das minhas ações, ela será minha. Se eu não estudo, não vai, a consequência não vai vir para o meu amigo, não vai vir para o meu pai, não vai vir para minha mãe, a consequência vai vir para mim. Então, quando você se dedica, a consequência também vem para você, porque o sucesso vem para você, o emprego vem para você, os prêmios vêm para você, tudo isso vem para você. Então, você vai ser o seu maior inimigo. É isso que eu não coloco, que eu não entendo muitas vezes. Que às vezes as pessoas parecem que elas lutam contra si mesmas. Você, muitas vezes, é o seu pior inimigo. Porque você vai deixando a preguiça tomar conta de você, a irresponsabilidade, vai protelando e vai etc. Coisas que só vão prejudicar você no final. Então, o primeiro ponto que eu te diria é que a gente tem que aprender a aprender. O que é aprender a aprender? Eu não posso chegar aqui e dizer que a técnica correta de estudo é que você leia o livro e use um marca-texto para destacar as coisas mais importantes e ao final você faça um resumo ou um mapa mental, etc. Se isso não funciona para mim, primeiro você tem que saber qual o tipo de pessoa que eu sou. Nós somos seres biológicos, nós não somos seres de exatas, nós não somos fórmulas matemáticas. Então a gente tem que saber como reter a informação. E existem 3 tipos de aprendizado, 3 tipos de pessoas. As visuais, as auditivas e as sinestésicas. E a primeira forma de explorar o melhor que você tem, o melhor do seu cérebro e como reter conhecimento, é você saber qual tipo de pessoa você é, qual tipo de aprendizado você vai ter. Então, como eu descubro isso, Thalita? Começa a observar como você aprende as coisas. Como você retém as coisas. O que mais chama a sua atenção. Todos nós temos um pouquinho de cada. Mas em cada algum aspecto vai ser mais aflorado. Então, começa a perceber nas palestras, como eu retenho informação. Eu leio os slides, eu gosto mais de ler os slides ou não? Eu escuto mais o palestrante. Nos livros, eu sou aquela pessoa que eu tenho que highlight, que destacar tudo que eu leio, que eu tenho que escrever ao lado, que eu só consigo reter uma informação se eu escrevo ou não. Eu sou aquela pessoa auditiva. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa auditiva e eu descobri isso desde muito cedo, que eu era uma pessoa auditiva. Então, nas palestras que eu vou, eu nem leio o que está no PowerPoint. Eu só presto atenção no que o palestrante está dizendo, porque é assim que eu consigo reter as minhas informações. Já as pessoas visuais, elas se concentram nos slides, para que assim elas possam aprender e entender. Então, vendo da forma que você aprende, as sinestésicas, por exemplo, elas vêm através da emoção, né? Elas sentem mais. Como é que tá a temperatura do quarto, como é que tá o ambiente, enfim. Essa é a forma de aprendizado. Sabendo qual tipo de pessoa você é, você consegue explorar mais da sua capacidade. Por exemplo, eu, como uma pessoa auditiva, não consigo ficar trancada numa biblioteca. Porque eu odeio aquele silêncio me desconcentra, eu vou ficando nervosa porque eu não posso fazer barulho e aquilo, ao invés de me ajudar, me deixa mais ansiosa. Então, olha que ironia do destino. Uma pessoa que sempre teve notas boas, uma pessoa que sempre foi um destaque, não gosta de ficar dentro de uma biblioteca. É contraditório, não é? Mas eu não gosto. Por quê? Porque eu aprendo por meio da audição. E o que eu faço?
eu simplesmente leio em voz alta, pergunto questões. Muitas vezes na minha vida eu gravei áudio pra mim, pra que eu pudesse escutar depois, enquanto eu me arrumasse, enquanto eu dirigia, enquanto eu fizesse as minhas coisas. Eu gravava áudio pra mim mesma. Às vezes eu vou na internet, procuro vídeos no YouTube, vídeos explicativos, aulas online que expliquem aquele tópico e eu coloco pra passar, né? Eu coloco pra rodar enquanto eu tô me arrumando e fazendo as coisas, porque pelo fato de eu ser uma pessoa auditiva, eu presto atenção mais do que lendo. Eu escuto mais do que quando eu estou lendo. Então, esse é o principal motivo que você tem que saber qual é o tipo de pessoa você é. Se você é uma pessoa auditiva e você tá fazendo mapas no seu caderno, etc., e você tá escrevendo, você não tá retendo o máximo de informação que você pode. Porque simplesmente a sua concentração não estará toda ali. E vocês podem aprender um pouco mais disso utilizando até a ciência que os coaches de hoje em dia estudam, as pessoas que realmente fazem um curso de coach, que são as técnicas de programação neurolinguística. Você não precisa contratar um coach para saber um pouco dessa ciência para aplicar em você. Hoje em dia a internet, como a gente sempre fala, a internet ela tem todas as informações. Vai na internet, no Google e procura, no YouTube, procura programação neurolinguística. Tem várias palestras sobre o tema, várias palestras ensinando um pouco de como usar o seu cérebro. E você vai aprender sozinho. É uma questão de você se descobrir. Você tem que descobrir qual é a forma que eu retenho informação. Eu sou uma pessoa sinestésica, então deixa eu ver se o ambiente do quarto tá bom. E aí, ainda indo pro meu exemplo, como eu sou uma pessoa auditiva, eu sempre tive nas minhas casas um escritório só pra mim. Eu sempre fiz o meu escritório com a minha escrivaninha, com as minhas coisas, e que ali eu tivesse silêncio absoluto e espaço suficiente para caminhar. Porque sendo uma pessoa auditiva, eu converso sozinha, eu falo comigo mesma, eu dou aula pra mim. E isso me ajudou porque eu descobri cedo. Então, sempre eu estava usando o máximo da minha capacidade, porque eu sabia como reter informações. Quando o professor... Eu aprendo mais em sala de aula, por exemplo, na aula em si, do que no livro, por exemplo. Então, nas aulas, eu sempre sou aquela que eu presto atenção realmente no que o professor está dizendo, porque é a minha forma de assimilar mais rápido. Então, acho que vocês entenderam o primeiro ponto. Descobrir qual tipo de pessoa você é, como você retém informação melhor. Isso aí é no tópico Aprendendo a Aprender. Pesquisar mais sobre a programação neurolinguística. Inteligência emocional. Acho que eu não dei dica quando eu falei de inteligência emocional. Observar se você realmente precisa de um profissional, do psicólogo, do psiquiatra, se você está passando por esse momento de vida em que realmente o seu emocional está afetando a sua vida, ou simplesmente se você precisa de livros. E olha, existem muitos livros de autoajuda bons. Não tenham vergonha de ler esse tipo de livros, porque muitas vezes ajuda muito mais do que você contratar um coach sem background suficiente para tentar fazer uma coisa na sua cabeça. Porque existem muitos livros bons de psicólogos, psiquiatras, pessoas realmente estudadas que vão te ajudar a coordenar a sua emoção no dia a dia. Quem fala de inteligência emocional muito bem, aí eu já dei essa dica para vocês antes, é o Augusto Cury. Ele tem muitos livros sobre o tema. Travou, voltou? Voltou, gente? Acho que vocês estão ouvindo, né? Depois vocês me dizem se travou, se voltou, como é que tá. O Augusto Cury, ele tem livros muito bons, vários, eu não sei nem te dar uma temática, porque eu acho que ele tem um título, porque o Augusto Cury, ele tem tantos livros diferentes falando sobre inteligência emocional, que eu não sei nem qual indicar. Simplesmente Marília, começou há um tempinho, mas eu vou gravar ao final, e eu vou disponibilizar no YouTube também, depois. Então, sobre inteligência emocional, tem esses autores de autoajuda que você sempre pode ler um pouco. Isso vai te ajudar. Você tem que lembrar, você não é o seu inimigo. Você é o seu amigo. Então, você tem que
se blindar de autoestima para que você realmente consiga ver uma luz no fim do túnel e saber que o caminho ele é difícil para todo mundo, né? E toma tempo, tem um tempo para que as coisas aconteçam, tem um tempo para que a ação vá, tem um tempo para que os honorários venham, tem um tempo para que você estude, se forme, tenha uma pós-graduação, um mestrado. Tudo isso dura anos, 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 anos. É uma construção diária. E se você não tá bem consigo mesma para ter essa luta diária, você simplesmente não vai conseguir. Então, seja seu amigo. Essa é outra dica que eu dou. Seja o seu amigo e seja o seu maior fã. E aí, vamos conversar sobre a importância da organização. A importância da organização, eu diria, é a organização mental. Que você estabeleça prioridades na sua mente. Não necessariamente organização está ligada a você ter tudo direitinho organizado na sua prateleira, mas você tenha tudo direitinho organizado na sua mente para saber onde cada coisa está. E você conseguir explorar o máximo de si mesmo. Respondendo um pouco as perguntas que me fizeram, vou tentar ir falando das perguntas e inserindo aqui na nossa temática. Me perguntaram bastante como conciliar trabalho e estudo e ainda ser um aluno destaque. Gente, eu dividiria a minha vida em antes e depois dos Estados Unidos. Porque apesar de eu estudar no Brasil bastante e ser uma aluna muito dedicada, os Estados Unidos ele me aprimorou como estudante, eu poderia assim dizer. Porque o sistema de ensino americano ele é muito diferente do brasileiro. E eu acho que ele realmente forma pensadores. Não é à toa que as melhores tecnologias, pesquisas, invenções, criações, pesquisas, eles vêm de americanos, de alunos americanos e de cidadãos americanos. Porque a sociedade e o sistema de ensino, ele te estimula a pensar. Então, hoje, eu diria que a melhor forma de estudar é você estudar antes do professor te dar a matéria. Então, o que acontece na universidade aqui, na faculdade de Direito? Você tem que ir para a aula preparado. No primeiro dia de aula, você recebe um sílabus, que eles chamam, com cada assunto de cada aula, e os professores, eles adotam uma bibliografia para o curso. Então, existe uma bibliografia específica. Não é como no Brasil, porque no Brasil, eu lembro da minha época de Direito, os professores, eles davam opções de livros. Aqui não se dá opções. Aqui se adota uma bibliografia para o curso, e aquela bibliografia ela é obrigatória. Então, você tem que comprar o livro. E eu diria que essa é a melhor forma de estudar. Porque o professor quer que você vá para a aula já sabendo da matéria. E como você já sabe da matéria, quando você vai para a aula, você entende o que o professor diz e você consegue argumentar, perguntar as suas dúvidas e vão surgindo. Começa a ser automático. Porque a partir do momento que você leu a matéria, você consegue entender mais as aulas, e aí, à medida que o professor vai explicando, você vai lembrando do que você leu, e daí já vão surgindo perguntas na sua cabeça, não é? Isso não te limita, não limita. Eu acredito que não limita, muito pelo contrário, porque muitas vezes você vai para aula sem ler nada e o professor fala você não entende nada, ou você pensa que entendeu, e quando chega em casa que você vai ver o livro, você não entendeu nada, e aí a aula já passou, e aí você vai protelando, e termina que você vai estudar quando tá na véspera da prova final, que você precisa dar nota, aí você tá doido, louco, querendo estudar toda aquela matéria que você não estudou da vez passada. Então, hoje, no sistema americano, não ingesse o pensamento. Não, isso eu te digo para preparação de aula. Obviamente que você pode ir para outra bibliografia e pesquisar artigos sobre o tema depois. Mas, como os universitários, eles vêm me pedindo muitas dicas de como você se suceder durante a universidade, essa é uma dica que eu dou.
que você adote uma bibliografia para que você consiga ler e você consiga, até porque ninguém tem dinheiro para comprar vários livros, né? Para que você consiga ir para aula pronto. Mas isso não te impede de que depois que você queira conversar sobre o tema, explorar o tema, escrever um artigo sobre o tema, você pesquise várias bibliografias. Que você pesquise várias bibliografias depois. Isso não impede, gente. O que eu digo assim é de preparação para aula, que é muito melhor, você vai render mais se você estudar antes do professor dar a matéria. E eu digo uma bibliografia, pergunte ao seu professor, por exemplo, se você ainda está na universidade, pergunte ao seu professor qual o livro que ele recomenda, entre tantas opções. E daí depois você pode ir na biblioteca e estudar por outros, mas essa é a dica que eu dou para otimizar tempo, porque mesmo que você compre vários livros, você não vai ter tempo durante as aulas de ler todas as opções de livros sobre a matéria. Essa é a dica que eu dou, porque quando chega no final do semestre, você não está louco para absorver todo aquele conteúdo que você deveria ter estudado durante o semestre. Como conciliar trabalho e estudo? Essa aí já... Eu falei tudo isso no início exatamente para te dizer agora no final. Se você estudar um pouquinho todos os dias, você não precisará se matar. Então, eu sempre estudei de segunda a sexta, todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas, meia hora, o que fosse. Mas eu sempre estudei de segunda a sexta. Por quê? No sábado e domingo eu tinha o meu final de semana livre. E quando chegava na véspera da prova, eu não estava louca. Aliás, eu não fico louca para estudar. Muitas vezes vocês me veem nas redes sociais. Aí você faz, ué, não era para ela estar estudando? Mas por quê? Porque eu venho estudando todos os dias. E aí eu consigo conciliar a minha vida social. Sempre fui uma pessoa que saí, que namorei, que fui para shows, que tive amigos, não demasiadamente, claro, porque senão eu não conseguiria estar aqui hoje. Mas eu sempre fiz tudo. Por quê? Porque eu soube organizar o meu tempo. E aí, se você estudar um pouquinho todos os dias, tiver essa responsabilidade consigo mesmo, de estudar qualquer que seja, estabeleça uma meta, 1 hora, 2 horas, 3 horas, todos os dias, meia hora, o que for, no final de semana você vai ter o final de semana livre. Você chega do trabalho mesmo cansado, eu vou ler aqui em 30 minutos, um pouquinho, etc. Agora, se você já chega extremamente cansado, você vai ter que usar o seu final de semana, nem que seja o seu sábado, e aí você tem o domingo livre. É importante ter lazer também, gente, porque senão a cabeça pira. Você pode ter doenças, você pode adquirir doenças de estresse, a imunidade pode baixar, vocês podem adquirir várias doenças que vêm através da imunidade baixa. Então, é importante que vocês tenham lazer também. E é importante que vocês organizem o tempo de acordo com a agenda de vocês. Isso aí é muito pessoal, porque tem gente que trabalha o dia todo, mas o trabalho é menos cansativo do que outras pessoas. Então, assim, senta e analisa, mas estuda ou todos os dias, ou pelo menos o seu sábado inteiro, se você não aguentar estudar durante a semana, mas você acumular matéria, não vai render e vai te estressar, porque quando chegar na hora das provas, você vai estar doido. Isso eu falo para quem faz universidade ainda, para quem faz mestrado, para quem faz doutorado, para quem ainda está na universidade de alguma forma. Para os concurseiros aí já é diferente, né, gente? Aí vocês já sabem um pouco da receita, que é estudar, fazer questões. Infelizmente, outro dia eu falo disso, mas infelizmente o sistema de emprego público do Brasil, eu acho que te limita muito. Você, na verdade, você só começa a adquirir a sua maior competência, eu poderia assim dizer, quando você já está no cargo e ganha experiência, porque muitas vezes para se chegar lá favorece mais quem tem a memória melhor. E aqui nos Estados Unidos, não. Eles formam profissionais para exercer a profissão pensando, para serem pensadores. Essa é a diferença dos Estados Unidos e do Brasil. Os Estados Unidos, ele faz o aluno questionar, ele faz você indagar, ele faz você ser crítico. Qualquer aluno dos Estados Unidos sai da universidade
pronto para trabalhar, assim, pronto para ser eu digo em direito, pronto para ser um advogado mesmo, para estagiar e para ficar, porque eles formam profissionais, eles formam pensadores e eles não estão querendo que você decore o que está no livro. Eles querem que você argumente, que você entenda para sua vida toda e que você seja crítico o suficiente para escrever e explicar a sua informação. Aqui quase não tem prova de múltipla escolha, a maioria das provas são dissertativas e as aulas eles utilizam o método socrático. Se você quiser saber depois também não vai dar tempo de falar aqui, mas estuda sobre o método socrático, que é o sistema de ensino, o sistema usado, a técnica usada nas escolas de direito americanas, em que o professor, ele pergunta, na verdade. Você já lembra que você veio estudado antes? Lembra que eu disse, adota uma bibliografia para a aula e segue ela para que você estude antes do professor? Exatamente, esse é o método usado aqui. Eles utilizam uma bibliografia porque na aula, quem vai dar aula praticamente é o aluno, porque ele vai indagar você. E aí vocês perguntam muito, o case law, como é que você estuda casos nos Estados Unidos? O professor pergunta sobre o caso de fulano e cicrano. Thalita Krenk, qual foi o caso? Me dê um resumo do caso. Qual foi o caso? Qual foi a regra do caso? O que o juiz decidiu? Qual foi o argumento da defesa? Qual foi o argumento da acusação? Eles vão perguntando e você que vai respondendo. E aí favorece muito os debates nas aulas. E as pessoas, elas se respeitam. A Constituição americana, né, ela tem a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela é dos fundamentos basilares da cultura americana. Então, aqui todo mundo fala e todo mundo respeita a fala do outro. Né? A liberdade de expressão aqui, ela é uma garantia que você aprende, assim, desde pequenininho. Desde pequenininho, as crianças, elas sabem que elas têm liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão é vista nas aulas também. Porque todo mundo tem direito de falar a sua opinião e as outras pessoas, elas se respeitam. Ninguém começa uma briga porque fulano deu a opinião e... Por exemplo, eu estou na área de saúde. E aí, muitas vezes eu tive que discutir em sala de aula temas como aborto, como eutanásia, como suicídio assistido, que são temas polêmicos. E muitas vezes, quando isso envolve religião, se torna mais polêmico ainda. E a gente conseguiu ter aulas civilizadas em que cada um respeitou a opinião do outro e cada um argumentou o seu ponto de vista juridicamente como pessoas civilizadas. Eu fico imaginando se a gente tivesse que discutir o aborto em sala de aula no Brasil, como é que ia ser? Porque simplesmente eu acho que às vezes ia começar uma discussão que eu acho que tinha gente que ia sair no tapa depois da aula, né? Então, essa é um pouco da diferença entre o sistema brasileiro e o americano. E isso aí você não precisa estar nos Estados Unidos para fazer, gente. Sabendo disso, você pode pegar o seu livrinho, você pode escrever as suas questões, você pode ir para aula e perguntar ao professor. Você não precisa ir para uma universidade para socializar e para ser cool, para ser legal, para ser, joia, vou arrumar namorado, não sei o que, não sei o que. Você pode ir para a faculdade para aprender. E o Brasil tem professores competentíssimos. É importante que vocês valorizem o país da gente também. É muito difícil ser mestre e doutor no Brasil, né? As pessoas que fazem o mestrado e doutorado, principalmente as universidades federais, elas são competentíssimas. Você pode explorar muito esses profissionais. Eu envio e eu pergunto e eu troco ideia muito com doutores no Brasil, professores, porque eles têm uma bagagem de pesquisa que eu não tenho. Porque as universidades federais, elas exploram muito a pesquisa. E aqui eles exploram mais o profissional, mais o pensamento, mais você escrever, não a pesquisa. Então você tem que valorizar também a prata da casa e ir buscando informação. Eu já escutei gente vindo a mim falando: Thalita, mas eu não posso comprar um livro porque o meu professor não falou o livro que ele quer, não sei. Gente, a gente tem que ser proativo, coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos. Aliás, eu sempre fui uma pessoa proativa, mas aqui na cultura americana,
cada um faz as coisas por si mesmo. Não tem essa coisa de dar na mão aqui, ó, e toma. Você tem que ser proativo. Você tem que contactar as pessoas, você tem que descobrir as coisas sozinha. Uma cultura individualista, ninguém que dá as coisas de mão beijada. E você não precisa sair do Brasil para ser assim. Você pode buscar, qual é o professor que você mais admira? Qual é o professor mais inteligente que você acha? Pega o currículo do seu professor, vê para onde ele foi, vê o que você pode explorar daquele professor, vai, pergunta, ninguém vai te dizer um não na cara. Eu tenho certeza que professor, muitas vezes, aliás, a maioria está lá por vocação. Então, quando a gente vê que outra pessoa quer aprender, a gente não vai dar um não assim. E se te dá um não, você parte para outro. Tem vários outros professores aí para te ajudar. Então, assim, não espera as coisas virem de mão beijada, gente. Essa é a dica que eu dou. Você tem que ser proativo, você tem que estudar, você tem que procurar bibliografia, pedir emprestado, enfim, pesquisar na internet. A gente sempre fala aqui da importância de você ser proativo. E como a internet pode te beneficiar nisso, porque a internet tem muito material de graça, muita coisa de graça mesmo, muita gente dando informação, eu tô aqui dando informação, olha, tá vendo? E muita gente tá aprendendo muita coisa com as informações que eu dou aos poucos, então assim, não ter dinheiro, ou não ter conhecimento, ou isso, aquilo, hoje em dia não é desculpa, viu? A internet tá aí para te ajudar a aprender o que você quiser. Seja uma nova lei, um novo idioma, enfim. Explore essa ferramenta. Explore os seus professores, explore essa ferramenta. Acho que eu respondi a questão de conciliar trabalho e estudo, né? Que vai muito da sua agenda pessoal e você estuda um pouquinho a cada dia. Ou então um pouquinho no final de semana, vai estudando gradativamente, divida o seu horário. Qual o melhor método a estudar? Para quem chegou agora, eu já falei muito sobre você aprender qual o método, qual tipo de pessoa você é, né? Se você é uma pessoa auditiva, visual, sinestésica, e aí sim você explorar a sua capacidade a partir do seu método de retenção. Aí me perguntaram também, blog Mundo dos Livros, qual o peso que o histórico acadêmico tem na seleção do mestrado? Eu posso falar, gente, eu nunca tentei entrar no mestrado no Brasil, eu nunca tentei em universidade federal, aliás, nem particular, eu nunca tentei. A minha tentativa foi aqui nos Estados Unidos, eu fui aprovada, então eu sei como falar do peso do histórico escolar aqui. E aqui isso tem muito peso, porque nós não temos, nos cursos, nós não temos vestibular para o ingresso na faculdade. Às vezes eles têm alguns tipos de prova, como para inglês, para você fazer o Juris Doctor, você tem que fazer o é chamado em português LSAT, que vai, não é uma prova, que é como se fosse o nosso vestibular, mas não é uma prova de inglês, não é uma prova de português, matemática, física, química, como é no Brasil. É uma prova mais de raciocínio lógico, de escrever, enfim. Sempre vendo se você consegue assimilar as ideias. Por isso, por não existir um vestibular, digamos assim, por o critério ser subjetivo, ser usado carta de recomendação, diploma, o histórico escolar tem um peso muito grande, porque ali é o seu espelho como aluno. Ali que eles vão ver como foi você durante o ano, se você foi um aluno durante o curso, se você foi um aluno dedicado ou não. Ali é o seu reflexo. Então, se você pretende cursar um mestrado no exterior, um doutorado, você tem que manter as suas notas impecáveis. Impecáveis mesmo, não tem para onde correr. Você tem que se dedicar durante o curso inteiro, porque aqui isso que vale. E não só vale para admissão, vale para arrumar emprego também, porque muitos estágios ou empregos querem que você adicione ao seu currículo também o seu histórico escolar. Então, muitas empresas até para estágio mesmo, para te dar o estágio, eles querem ver o seu histórico escolar. Isso não é engraçado? Exatamente, para escolher os melhores.
Então aqui é um eterno estudo, a sua vida é um eterno estudo. Você tem que manter as suas notas impecáveis. Por isso que eles premiam, mas existe uma coisa melhor do que no Brasil, porque aqui eles premiam e premiam por semestre os melhores alunos. Eu mesmo ganhei no semestre passado, esse semestre ainda não saíram as notas, então não sei se eu vou ganhar. Mas no semestre passado, meu nome constou na lista do reitor, que eles chamam Dean's List, que é a lista que tem os melhores alunos de direito semestralmente. E isso é muito importante. E ter o seu nome lá é muito importante, ajuda muito o seu currículo, ajuda muito a você entrar no mercado de trabalho aqui. Mas eu acho uma forma de incentivo, porque se você vai ser reconhecido pela universidade, você vai se dedicar mais. Então eu acho que muitas vezes falta isso no Brasil, a valorização do estudante, para que você motive o estudante a estudar mais. A gente sempre fala aqui o quanto é difícil você conseguir se estabelecer no mercado de trabalho americano, mas quando você se dedica muito, é uma cultura que sabe reconhecer o seu valor, é uma cultura que ela valoriza a sua competência, o seu esforço e a sua capacidade. Então, às vezes, é isso que eu acho que falta no Brasil, esse incentivo para que os bons alunos continuem sendo bons. As notas, aí me perguntaram, as notas realmente são levadas em consideração? São levadas em consideração. Se eu publiquei artigos científicos durante a faculdade, eu não publiquei nenhum artigo científico durante a faculdade, porque na faculdade eu não tinha muito, eu ainda não tinha... Eu posso dizer que eu era imatura, com 17 anos, eu pensava muito no mercado de trabalho e eu não pensava muito na área acadêmica, ainda quando eu estava na faculdade, né? Eu me formei com 21 anos. E durante a faculdade, não publiquei artigos científicos. Se sim, quais as melhores maneiras de fazer sendo graduando? Eu não publiquei artigos científicos, mas a melhor maneira de fazer você sendo graduando é você... Vai fora da caixinha, sabe? Sejam sempre um aluno fora da caixinha. O que é ser um aluno fora da caixinha? Não se limita no que o professor está dando, não se limita no conteúdo, não se limita com as aulas da universidade. Procura lá fora. Então, como você vai argumentar melhor e como você vai escrever melhor? Geralmente, pesquisando coisas que não são dadas na universidade. Estude política internacional, comece a ler artigos, jornais de outros países, coloque, se você tiver TV a cabo, coloque em canais de outros países, procure saber o que está acontecendo no mundo, procure saber outras coisas que estão acontecendo no mundo e até no seu próprio país, para que isso faça você desenvolver um cérebro crítico, uma mente crítica, que vai te dar ideias para fazer análises. Por exemplo, várias vezes que eu postei aqui sobre vários temas interessantes que eu estudo aqui nos Estados Unidos e que são totalmente diferentes no Brasil, alunos chegaram para mim e disseram: Thalita, gostei tanto desse tema que você deu que eu vou escrever um artigo. Simplesmente porque as pessoas descobriram um tema em que elas poderiam defender uma posição. E como é que você descobre um tema que você pode defender uma posição? Pesquisando sobre coisas que não são dadas na universidade, indo a fundo, etc. Então, assim, se você for esse tipo de aluno que tem o sonho de ter uma carreira acadêmica, que tem o sonho de publicar artigo, o certo é você fazer isso durante a faculdade mesmo, porque você vai ter mais tempo e você vai amadurecer melhor. E o que é que você tem o que é que vai te facilitar escrever artigos? Pesquisar regras da ABNT, né? Você tem que ser bom na ABNT, se dedicar ao curso de metodologia. Eu não sei se cada universidade tem cursos de metodologia num período diferente, mas procure um professor de novo. Procure um dos seus professores que são mestres e doutores, que eles vão ter muita experiência na área acadêmica, eles vão te orientar a onde você vai pesquisar melhor, se o tema que você está pensando realmente é bom. Tenha um mentor, mas saiba que os seus melhores mentores são as pessoas que você conhece. Eu sempre digo, olha ao seu redor, não fica procurando ídolo na internet ou mentores na internet, ou até mesmo pagando para pessoas apenas dizerem palavras de autoestima para você.
Pegue um professor que você se identifique e explore com ele o melhor de si. As pessoas, elas valorizam muito outras pessoas que são esforçadas. Então, essa é a dica que eu dou para você publicar artigo. Procura coisas num campo internacional, que muitas vezes esse campo internacional vai te trazer uma ideia para que você aplique dentro do seu país e aí você consiga um tema interessante com a lei brasileira. Deixa eu ler mais perguntas aqui que me fizeram. Me perguntaram também sobre a respeito do estudo de inglês. Qual método você utilizou para colocar em prática todo o estudo de inglês? Gente, meu inglês melhorou quando eu vim morar aqui. No início, eu entendia, falava, mas eu fiz inglês, eu acho que durante 7 a 8 anos, desde pequenininha até a universidade, eu fiz FISC. Me perguntaram também qual era a escola que eu estudei. Eu estudei no FISC. Mas como qualquer brasileiro que nunca saiu do Brasil, eu tinha dificuldade. Então, eu só fui ganhar fluência mesmo quando eu cheguei nos Estados Unidos, infelizmente. Porque foi a única parte da minha vida que eu realmente tive que falar inglês toda hora. Mas se você quiser praticar mais o seu inglês enquanto você está no Brasil... filmes, livros e às vezes até site de bate-papo em que você encontra alguém de outro país, sabe? Que você possa conversar conseguir uma pessoa de outro país em que você fale inglês. Eu acho que é assim, infelizmente, né? Nós não temos muitas pessoas no Brasil que falam inglês fluentemente. Então, vai na internet, vê Instagram, conta de... Descubra alguém que mora fora, faça um amigo fora, ou assista livros, assista filmes. O filme, ele vai te dar muita fluência de escutar no seu ouvido, sabe? De você... Mas presta atenção nas palavras. Muita gente fica frustrada porque não entende música. Mas, gente, música é igual no Brasil. Muitas vezes, até a gente, escutando músicas em português, não entende o que o cantor tá falando, porque ele muda... a gente fala... Eu esqueci a palavra em português, mas é o stress da palavra. Então, às vezes, ele muda a palavra para se adequar à melodia. Então, muitas vezes, você não entende a palavra em inglês, na música em inglês, simplesmente porque o cantor mudou a palavra para que ela se encaixasse na melodia. Então, eu até diria que música, para aprender inglês, não é a melhor coisa, assim. Você, com filmes, por exemplo, pode ser melhor. Com filmes, você pode escutar melhor. Me perguntaram também, deixa eu ver, me fizeram muito essa pergunta, como dividir o tempo entre estudo, trabalho, família e além do lazer? Eu acho que eu respondi pra vocês, né? Organização, gente, pegue a sua agenda, o seu dia e divida, né? Divida, assim, de forma que você tenha o seu tempo de estudo. Me perguntaram diferenças entre o direito brasileiro e o americano, mas eu vou deixar essa pergunta para depois. Quais as técnicas que você usa para render no conteúdo estudado e como evitar distrações? Minha maior distração é o celular. Não vou mentir para vocês, são as redes sociais. E como são as minhas técnicas para evitar distrações? Eu simplesmente desligo o celular e não deixo o celular perto de mim. Ou eu desligo, ou eu coloco no silencioso. Mas eu nunca deixo o celular quando eu estou estudando no mesmo ambiente que eu estou, porque isso é uma tentação. Você não vai querer se concentrar com o celular na sua frente, por mais que esteja desligado. Só de você ver aquele negócio, parece que vai tendo uma energia, um imã que vai te puxando para aquilo, que você vai parar e vai checar suas mensagens no seu Instagram, no seu Facebook. Você vai fazer isso, porque você é humano. Então, eu diria para fazer como eu, quando você sentar para estudar, se você não estiver em casa, você tranca o celular, você fecha a sua bolsa e coloca o celular lá dentro, de preferência desligado. Se você estiver em casa, deixa o celular no outro ambiente. Essa é a minha técnica. Eu não deixo o celular perto de mim mesmo quando eu estou estudando, porque eu não me controlo. Se você é uma pessoa que se controla, parabéns, mas eu não sou. O celular tem que ficar o mais longe possível. Já Facebook, essas outras redes sociais, assim, eu não acesso pelo computador, assim, então o meu problema é o tal do celular, do WhatsApp, do Instagram, sabe? São as coisas que eu posso ver no celular.
Então, quais as técnicas você usa pra... Eu não tô vendo o que vocês estão dizendo. Evite estudar perto da sua cama. Bom, se vocês estão com sono, né? Não estude perto da cama, não, você vai acabar dormindo. Como começar a fazer artigos e projetos para eles serem aprovados para mestrado no Brasil. Isso foi um pouco do que eu respondi antes para você. Uma boa ideia é começar a ler jornais, assistir vídeos e assistir news. Gente, eu esqueço as palavras às vezes. News, TV, jornal de outros países para ver o que está acontecendo. Eu sempre, assim, tenho mais ideias quando eu vejo política internacional. Então, assim, o que está acontecendo no outro país muitas vezes me dá ideias de o que escrever sobre o Brasil. E geralmente projetos de mestrado e doutorado, os estrangeiros que vêm, eles fazem em direito comparado, né? Então, é bom você achar um ponto de interseção em que seja muito controverso, porque aí você vai conseguir uma temática interessante. Por exemplo, falando ainda da minha área e mencionando ainda o aborto, que eu conversei com vocês mais cedo. O aborto é legal nos Estados Unidos, ele tem todo um processo, que aí a gente pode conversar depois, é diferente, mas ele é ilegal no Brasil. Então, assim, quais são as vantagens de ter um aborto legalizado nos Estados Unidos e quais são as vantagens de não ter um aborto legalizado no Brasil? Quais são as desvantagens de se criminalizar o aborto? E, tá vendo, são 2 países distintos, com 2 leis diferentes, que realmente vai te dar um tema para que você possa argumentar. Quando você vai escolher um tema, é bom você pensar um pouco além se esse tema vai te dar espaço suficiente para que você argumente. Assim, se ele vai ser extenso o suficiente para que você escreva uma tese. Porque, por exemplo, se você pegar uma coisa que é igual, a tendência é que chegue um ponto do seu projeto, da sua dissertação, da sua tese, que você não tem mais nada o que escrever, porque simplesmente você já falou tudo. Então, assim, sempre que você escolher um tema, pensa um pouco além sobre o tema antes, para ver se você vai ter espaço para você desenvolver a sua temática, sabe? Porque senão você vai sentir dificuldade em algum momento. Me perguntaram também como eu estudava pra OAB. Gente, a minha OAB... Eu tô ficando velha, viu? Eu tenho essa cara de... tenho essa cara de menina, mas tá ficando velha. A minha OAB faz tempo, viu? Nossa Senhora! Olha, foi a minha OAB... Eu me formei em Direito em 2011... Acho que a minha OAB foi no 9º período, então foi em 2010, 2011, nessa faixa de 2010. Então, o formato da minha OAB era um pouco diferente do que é hoje em dia. Já era FGV, mas eram 50 questões, eu acho. Eram 50 questões antigamente. E eu acho que se você não passasse na primeira fase, você tinha que repetir. Não passasse na segunda fase, você tinha que repetir a primeira. Eram, acho que 2 peças, enfim, eu não lembro, gente, mas era no formato antigo, antes desse formato novo, que eu não lembro quantas perguntas, eram 4 perguntas e 1 peça, eu não lembro, mas era a época que tinha mais conteúdo. Eu fiz cursinho da LFG na minha época. Eu fiz, deixe de enrolar, minha mãe tá dizendo assim, deixe de enrolar, que eu tô falando que eu tô ficando velha, pra responder. Eu não quero aceitar a idade, mas eu estudava o cursinho da LFG, mas na minha época o ensino à distância, ele não era tão popular como é hoje em dia, então a LFG era o melhor. Eu acho que não tinha nem Damásio naquela época, ou se tinha Damásio, ou aquele Renato Saraiva, acho que era famoso, né? Eu acho que depois de um tempo começou a ser LFG e Renato Saraiva, e eu preferia a LFG pelo fato da LFG me fazer sair de casa, né, que eu tinha que ir no lugar para assistir às aulas. E aí eu não queria muito o comodismo de ficar assistindo aula online em casa, porque às vezes
você se desorganiza mais nesse sistema. Então, eu gostava do fato de sair, conhecer pessoas novas e estar num ambiente novo para estudar. Eu fiz a LFG porque na época era o melhor. Hoje em dia, muitos professores da LFG já migraram para outros cursinhos. E eu sei que muitos migraram para Renato Saraiva. Então, assim, hoje em dia eu não sei nem te dizer qual era o melhor. E eu estudava para OAB por sinopse. Sinopse. É essa palavra, né? Acho que era. Eu comprei aquelas para OAB, especificamente para OAB, e fiz o cursinho. Então eu estudava todos os dias de manhã eu ia para a aula do cursinho, eu chegava em casa à tarde, almoçava e estudava a matéria do dia do cursinho. Lembra que eu falei que não acumular? Então minha vida sempre foi assim, não acumuladora. Então eu nunca acumulei matéria. Então na OAB era a mesma coisa, eu dividia as matérias e estudava tudo aquilo que foi dado no dia, eu estudava nesse dia. E também para a segunda fase eu também fiz cursinho. Fiz cursinho na primeira e na segunda fase. Por quê? Porque eu queria fazer direito civil, minha segunda fase foi de direito civil, e tinham muitas coisas que eu ainda não tinha visto, porque eu fiz a primeira fase, eu estava no final do 8º período, e a segunda fase no início do 8º período. Aliás, do nono período. Então, eu não tinha visto, por exemplo, toda a parte de sucessões, direito às sucessões. Então, eu tinha que fazer um cursinho para aprender. Tudo isso eu fiz para aprender. Deixa eu ver aqui se mais me perguntaram. Me perguntaram ainda sobre a diferença entre o direito brasileiro e o americano. Uma coisa que vocês conhecem é a questão do civil law e do common law, né? O direito brasileiro, ele é civil law. Ou seja, nós temos códigos para tudo. Aqui nos Estados Unidos é common law, que é um direito baseado na jurisprudência, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos leis. Nós também temos leis e alguns códigos aqui, mas nem tudo tem um código. Tem regulamentos, tem leis também, tem constituição, tudo isso, mas a parte majoritária são os casos, são as jurisprudências. Eu tô vendo que algumas perguntas foram feitas. Deixa eu ver aqui, gente. Eu sempre priorizo o pessoal que me manda pergunta antes, para eu conseguir responder tudo. Deixa eu ver aqui. Vão mandando pergunta aí também. Deixa eu ver. Obrigada, parabéns. Pessoal, eu voltei lá pra cima pra ver aqui se eu acho mais perguntas pra vocês, de vocês. Gente, tô achando as perguntas não. Quem tiver pergunta, manda agora, então, porque eu voltei aqui pra ver, mas quem tiver pergunta, manda agora, porque eu tô me perdendo aqui. Dicas de estudo pela internet, fontes. Dicas. Cadê minha. Gente, eu sempre esqueço, eu tomei banho antes de vir. Perguntaram cadê minha aliança. Sempre me fazem essa pergunta. Ai. Eu vou esconder. Você sentiu que sua qualificação... Achei pergunta. Você sentiu que sua qualificação de ensino no Brasil te deu base suficiente para iniciar os cursos no exterior, considerando todas as diferenças? A minha formação brasileira, gente, vai cair. Eu vou ter que me despedir, porque eu só tenho 1 minuto para me despedir de vocês e salvar a live. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rever a live depois, anotar as perguntas de vocês e salvar no Stories, tá certo? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou ter que sair agora, porque eu só tenho 1 minuto de live, porque já durou 1 hora. E aí, as perguntas que vocês me fizeram, eu vou anotar e vou responder por Stories depois, tá certo? Um beijão, obrigada pela companhia. Espero que eu tenha dado, assim, uma luz para vocês começarem a planejar assim, essa vida acadêmica e tudo de bom. Vou responder as perguntas sim que vocês mandaram por Stories, tá bom? Um beijão.
Tchau e obrigada pela companhia.